Saudações cordiais, queridos amigos e leitores do blog Médico Animósico. Como vai, tudo bem? Aqui estamos para mais um encontro, trazendo temas interessantes para que vocês possam realizar um nível de expansão da própria consciência. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, arconte-mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, conector atemporal do grupo de sábios e guardador da psique humana e galáctica. Boa noite, boa tarde e bom dia a todos, não importa em que lugar do mundo ou em que horário você esteja assistindo esse vídeo. O tema que eu escolhi para tratar hoje é um tema bastante delicado e polêmico, é um tema que está se transformando em uma verdadeira epidemia, as pessoas não têm como fugir disso, elas estão tendo que encarar elas mesmas, uma vez que um imenso espelho foi colocado na presidência do Brasil, no poder que foi dado em nome das nossas elites, foi dado para eles de volta, para que eles voltem a governar. Então o tema que eu escolhi para nós tratarmos no encontro de hoje é justamente golpismo, a síndrome de Michel Temer. E esse tema foi escolhido porque eu estava conversando com meu irmão há alguns dias atrás e desde que rolou todo esse lance do golpe eu comecei a brincar com ele, chamar ele de presidente Temer, até porque na nossa relação a gente sempre foi assim meio tretado, eu sempre me senti golpeado por ele, ele possivelmente também sempre se sentiu golpeado por mim. Então, quer dizer, a síndrome do golpismo ou a síndrome do Michel Temer é uma coisa que está dentro digamos assim, do arquétipo de todos nós brasileiros, né? Todos nós brasileiros fomos doutrinados na crença de que ser feliz é ter prazer e de que com dinheiro nós podemos realizar todas as conquistas e que todos os outros problemas são secundários, entre outras coisas que nós estamos vendo que não é bem assim. Hoje, graças à presidência do senhor Michel Temer, nós estamos tendo a oportunidade de entrar em contato com um arquétipo da personalidade das nossas elites, principalmente, mas de todos os brasileiros, dos pobres e da classe média também, que era um arquétipo que estava oculto, que era um arquétipo que estava maquiado, né, por uma conduta de respeito às leis e às democracias, por uma conduta principalmente religiosa. Hoje em dia é bastante comum nós vermos o governo golpista apelar para a religião e para a pacificação de uma maneira bastante nazi, uma vez que ignora todas as realidades e regras que foram burladas desde a perspectiva democrática para que esse golpe fosse consumado. Então acredito que o primeiro tópico que é interessante nós analisarmos a respeito do golpismo e da síndrome de Michel Temer é o nivelamento social e sensitivo feito pela Rede Globo e outros canais de TV no que diz respeito à proliferação das religiões. Então, do meu ponto de vista como cidadão brasileiro, como paulistano, como jovem que cresceu com a televisão fazendo parte da formação pessoal, muito mais do que os livros, muito mais do que o rádio, inclusive a televisão e a Rede Globo passam o dia ligada nas casas das famílias brasileiras, de maneira que isso gerou uma credibilidade enorme, de forma que tudo que sai naquela frequência de notícia ou naquela frequência de imagem, as pessoas têm automaticamente como verdade. As pessoas ainda não entenderam o que é o golpismo por detrás dos ricos do Brasil em relação aos pobres e aos direitos conquistados. E uma classe média, que é o que a gente define como coxinhas, que é justamente a parte popular que apoiou esse golpe, que é uma minoria, por volta de 4 milhões de pessoas, entre empresários e pessoas de bom poder aquisitivo, que simplesmente decidiram acusar, baseado em notícias, baseado em uma série de eventos que até hoje não se conseguem gerar provas. E toda essa crise põe em xeque uma série de coisas que antes estavam escondidas. Uma vez que as pessoas não têm uma formação crítica, uma vez que as pessoas não têm os livros favoritos delas, uma vez que as pessoas não foram viajar e entrar em contato com a cultura diferente da delas, que permitiria a elas ter um parâmetro a respeito do que é o mundo, a respeito do que é a raça humana, elas acabaram se deixando nivelar justamente por um formato de identidade que faz com que todas as pessoas que se manifestem como um apresentador de TV passem por intelectuais, sábias ou
ou convençam elas mesmas que estão enganando o público. E num lugar como o Brasil isso realmente é verdade. Eu me lembro quando eu comecei a fazer palestras que eu tinha muita insegurança a respeito do meu nível intelectual e a respeito das coisas que eu estava falando, porém ao entrar em contato com o nível intelectual do público o qual estava me recebendo, eu ficava bastante tranquilo, justamente porque as pessoas que se esforçam ou se preocupam em ser boas acabam criando um nível abismal de diferença com as pessoas que acreditam ser e nunca tiveram um exame de consciência, nunca tiveram a humildade do senso crítico para isso. Então, através dessa preguiça geral que é o nosso país, no que tange o estudo, no que tange a busca de conhecimento, no que tange a formação do caráter do indivíduo, a Rede Globo tratou de nivelar as pessoas de uma maneira onde todos são idólatras e também são repetidores. E hoje em dia nós temos uma postura por parte daqueles que são pastores, daqueles que são ligados às religiões, bastante midiática, bastante televisiva. É dada uma importância a essas pessoas que não avalia o nível de burrice delas, não avalia o nível inclusive de periculosidade delas, como nós estamos vendo hoje saírem à tona acusações de estupro, casos de pedofilia, entre outras coisas que faz parte da estrutura arquetípica das religiões, não faz parte da estrutura esotérica, da estrutura pública, mas sim faz parte da estrutura ocultista de toda a religião, tanto a violação como a pedofilia, entre outras práticas que sempre foram realizadas e mantidas pela cúpula das três estruturas que comandam a sociedade, que é justamente o militarismo, a religião e a política, né? Então, tudo isso está acontecendo também para que as pessoas que antes sempre se sentiram impunes, justamente por estarem em uma área privilegiada da pirâmide, onde são testemunhas de grandes barbaridades que são silenciadas graças à impunidade, está sendo jogada a luz sobre todas essas atividades, sobre todas essas pessoas. E o que a gente acompanha na mídia nada mais é do que a tampa da caixa de Pandora, a ponta do iceberg que tudo isso representa. E claro, nessa linha de pastores com postura de apresentador telemediático, existe também algo muito interessante de nós analisarmos desde a perspectiva da síndrome golpista, que é a proliferação de juízes, magistrados, procuradores, promotores e seres da estrutura do poder judiciário, que de repente estão sendo sabatinados justamente pela emissora Rede Globo, que é a emissora que tratou de convencionar todos os nossos conceitos a respeito do que é amor, a respeito do que é felicidade, a respeito do que é justiça, e também a emissora que tem todo o interesse em provar que Lula é ladrão e que Dilma foi uma má presidenta. Enfim, é um problema grave o que está acontecendo desde uma perspectiva de quem tem conhecimento, porque joga luz sobre toda uma classe social, que é a classe social dos magistrados, a classe social dos juízes, a classe social dos promotores, que são pessoas que vivem de maneira nababesca, com salários astronômicos, que trabalham super pouco, que não têm vergonha na cara, e eu falo por experiência própria, eu venho de uma família de políticos, de juízes, entre outras coisas que as pessoas pensam que é sinônimo de riqueza, e não, isso é sinônimo de problema. Outro dia, inclusive, um garoto fez um comentário aqui num dos vídeos do YouTube, dizendo que, mas você foi imigrante legal, sendo filho de juiz, não tem problema, porque qualquer coisinha você ligava para o papai e ele te mandava dinheiro. E era exatamente o contrário. Então não pensem que o fato de ter grana ou de ter poder faz com que as pessoas não sofram, porque o que faz com que as pessoas não sofram é um nível de compreensão baseado no amor infinito. E realmente, quando eu comecei a viajar, quando eu comecei a fazer as coisas, eu ainda não tinha esse nível de compreensão. E muito pouca gente no Brasil tem. Talvez esses políticos que estão disputando poder, talvez partes dessas elites que estão disputando poder tenham noção do que é esse nível de consciência que é o amor infinito. Só que eles não têm capacidade de lidar com isso de uma maneira eficiente, justamente porque a psicosfera não deixa, justamente porque o povo que habita esse país é atrasado, não caminha com as próprias pernas, necessita ainda que a Rede Globo autorize ou diga que é verdade para tomar uma decisão e ir às ruas e derrubar a presidenta ou fazer qualquer coisa que seja.
Então, quer dizer, essa postura de surgirem magistrados comprometidos com linhagens ideológicas políticas ou com canais de televisão é uma maneira também de vulgarizar a justiça, é uma maneira também de destruir o direito, é uma maneira de fazer com que indícios, evidências, convicções e provas sejam vistas todas da mesma maneira. E no processo evolutivo dessa linha temporal, se tem uma coisa que nós devemos respeitar, são duas. É a laicidade dos estados e a democracia enquanto sistema menos ruim que nós conseguimos desenvolver a nível planetário. Então é muito importante que as pessoas, principalmente as pessoas pobres, as pessoas burras, as pessoas que são eleitoras do Bolsonaro, que acreditam que militares vão trazer a segurança de volta, que acreditam que juízes e magistrados vão combater a corrupção, vocês devem entender que essa deveria ser a obrigação deles, que eles têm poder para isso. Mas tudo que está sendo mostrado para nós hoje é que existe uma grande máfia, seja em um nível sionista, seja em um nível religioso, maçônico, que se infiltra tanto nas religiões evangélicas, que é onde o grosso das classes C, B e D habitam, e habitam justamente por quê? Porque tem preguiça ou não tem oportunidade de caminhar com as próprias pernas, de ler os próprios livros, então se baseia na moral bíblica cristã, que normalmente um pastor estelionatário se aproveita, e tudo isso é feito por uma questão energética, tudo isso é feito por uma questão prânica, porque essas pessoas que não é só pela questão de doar dinheiro, é pela questão do arrebatamento de manter o rebanho das almas, justamente porque aqueles seres da camada dévica que se alimentam das nossas estruturas energéticas e vibratórias não vão abrir mão disso de maneira fácil e simples, uma vez que estamos no cinturão fotônico, eles farão de tudo para manter essas almas dentro da realidade de noite galáctica. Então fique esperto, você que está aí idolatrando o juiz, que está aí dizendo Lula na cadeia e fora corrupção, porque tudo isso vai voltar contra você mesmo. E lembrem-se que o que está sendo mostrado para as pessoas em níveis exotéricos ou externos ou públicos e 3D é apenas uma versão da realidade para que as pessoas mantenham as suas mentes ocupadas, justamente porque através de medo é mais fácil controlar o rebanho social. Do ponto de vista da Casa Real Sagrada de Sirius Grey e Alpha, assim como do grupo de sábios, tudo isso está sendo preparado justamente porque vem aí a grande revelação extraterrestre. Eles vão tentar fazer isso através de Blue Beam. Em cada país isso vai ser feito de uma maneira diferente. Alguns países já estão bastante desenvolvidos desde uma perspectiva exopolítica. Rússia e China, por exemplo, a população tem muito mais acesso ao conhecimento em redes de TV aberta, seja a respeito de Nibiru, seja a respeito da transição fotônica, entre outras coisas. E claro, o que está acontecendo no Brasil cria um abismo de atraso e permite a criação de um Estado teocrático, justamente porque se tratam de almas recicladas e se trata do processo de reciclagem álmica. Como isso é possível? Através da ausência de conhecimento moral e através da, digamos assim, propagação da cultura material financeira. Então, através da teologia da prosperidade, as pessoas conseguiram convencer uma massa enorme de gente no planeta Terra, de que praticando essa teologia, ou seja, adorando Jesus, elas vão ser atendidas. E claro, quando você é uma pessoa muito pobre, quando você é uma pessoa miserável, quando você é uma pessoa burra, as coisas que você deseja são bastante simples de serem atendidas. São coisas materiais, são dívidas que não estão pagas, são coisas que do ponto de vista 3D, 4D, se você tem muita gente, se você tem muito fiel numa igreja vibrando e orando e sofrendo, fica fácil você ir administrando aqueles problemas que podem ser resolvidos e criar a ideia de que milagres estão sendo realizados. E claro, essas pessoas, à medida em que Deus ou essas entidades 4D que passam por deuses se manifestam na vida delas, elas ficam maravilhadas, entende? E a partir desse momento cria-se um nível de fidelidade muito grande. Qualquer coisa que o pastor pedir, qualquer coisa que o padre ou o pároco falar, elas vão levar em consideração e não vão raciocinar. E foi dessa maneira que o Eduardo Cunha conseguiu esse nível de poder que ele tem. Foi dessa forma que ele conseguiu, durante tanto tempo, chantagear tantos seres dentro da realidade política do Brasil. Porém, lembrem-se sempre que a luz trabalha
2 palmos à frente das sombras, e as sombras sempre acabam trabalhando para elas. De maneira que não fazem muito alarde, mas pouquinho a pouquinho, de maneira estratégica, todas essas pessoas que tinham um nível de segurança absurdo a respeito do que elas podiam fazer, por exemplo, derrubar uma presidenta sem nenhum crime contra ela, e serem corruptas, essas pessoas estão sendo presas, né? Então a gente está vendo aí deputado, mulher de deputado, senador, não sei o quê, que vão caindo na medida do possível. Por quê? Porque essas pessoas têm imunidade, essas pessoas são criminosas há bastante tempo, elas não sabem que são criminosas, elas estão ligadas a redes de famílias que trabalham de maneira mafiosa através do judaísmo, através do cristianismo, que são os verdadeiros criadores e propagadores de religião no mundo. Esses povos e essas crenças, né, essas religiões, elas fazem com que as pessoas e os corpos emocionais das pessoas sejam, digamos assim, fiquem habitando a Idade Média, de forma que o corpo físico da pessoa, os enlaces covalentes das células da pessoa, acabam ficando vazios, de forma que ela acaba sendo obsessionada, de forma que ela acaba sendo assediada e, por vezes, possessa por espectros de consciências, almas perdidas e outros tipos de consciência que habitam a realidade extrafísica, que passam a ter o corpo daquele ser como morada, da mesma maneira que um carrapato pode habitar as costas de uma vaca por toda uma vida, se não vier um veterinário que resolva isso, ou qualquer outra coisa para que esse evento deixe de acontecer, aconteça. Então, quer dizer, a síndrome de Michel Temer, ou o golpismo, é algo que só vai ser resolvido à medida em que as pessoas percebam o nível de mentira que elas sustentam. A realidade 3D, a realidade política, a realidade matrixiana, ela está lá justamente para fazer esse trabalho, que é manter as pessoas com medo, que é manter as pessoas obedientes, que é manter as pessoas sustentando as elites. Agora, claro, à medida em que você começa a obter informação e compreender esse jogo todo, você deixa de fazer os comentários idiotas que agora há pouco uma menina, que eu nem lembro o nome, estava fazendo aqui no nosso canal, falando aqueles bordões que a Rede Globo tratou de instalar como implantes nos campos psíquicos das pessoas, de forma que elas já não percebem o nível de burrice delas. Então, ao invés de debater, ao invés de argumentar, ao invés de discutir com classe, ao invés de viver o bom combate, as pessoas estão partindo para o tudo ou nada, de maneira que permite a instalação de um fascismo. Então hoje a gente tem um número de pessoas extremamente burras, sem argumento, sem capacidade de reconhecer os próprios erros, sem capacidade de calar a boca, pronta para briga, pronta para acreditar em toda a história que foi criada através da política ou dramaturgia da Rede Globo e que agora necessita ser provada para que finalmente o Lula vá preso, ou para quem quer que seja vá preso, e a única coisa que conseguiram foi derrubar a presidenta através de marmotas jurídicas, entende? Agora, claro, vamos focar na nossa vida pessoal. Quantas pessoas no Brasil não acabaram, depois de ter reprovado 2 ou 3 vezes no exame de autoescola, comprando a sua carteira de motorista porque isso era facilitado pela própria autoescola? Quantas pessoas no Brasil fumam uma maconha de merda prensada justamente porque tem medo de se associar com outras pessoas que fumam para reivindicar os seus direitos a ter um cultivo, como acontece na Espanha, como acontece na Holanda, como acontece numa série de lugares onde as pessoas atuam de maneira local. Então, uma cidade que nem São Paulo é impossível atuar de maneira local, justamente porque ela está desenhada para que os pobres fiquem na periferia, para que os grandes centros só possam ser habitados por pessoas de alto poder aquisitivo e para que o medo governe todas elas. Lembrem-se que São Paulo foi criada num pátio de colégio e as pessoas ali não conseguem passar de uma determinada idade mental. E para falar ou criar a síndrome de Michel Temer, como médico animósico,
eu tive história, eu tive propriedade para falar. Por quê? Porque a minha mãe estudou com ele. Michel Temer vem de Tietê e estudou em Sorocaba. E uma série de informações que podem ser adquiridas no livro Filhos do Fogo, escrito pelo filho bastardo dele, conhecido como Daniel ou Marcelo, não sei, Mastral, vocês podem conhecer parte da realidade do satanismo no Brasil e por que tudo isso está sendo divulgado e por que as igrejas evangélicas, desde o final das últimas eleições, começaram a pegar pesado com vídeos no YouTube e declarações de pais de santos e pastores que justamente trabalhavam com o sacrifício ritual, entre outras coisas, que fazem parte do ocultismo satanista, do qual diz Daniel Mastral, ele é sacerdote. Dizem que o Renato Aragão também é sacerdote dessa igreja. Dizem que para cada novela ou cada programa feito na Rede Globo, uma série de atividades de sacrifício relacionadas com sacrifício de animais e sacrifício de seres humanos são realizadas justamente para que a novela dê certo. E é curioso, porque a Rede Globo tem um histórico enorme de filhos de artistas que morrem em determinadas idades, entre outras coisas que acontecem e que, para quem estuda numerologia, para quem entende ocultismo, é bastante óbvio tudo o que acontece ali. Então vai chegar um momento em que a luz vai brilhar tanto que esse tipo de estrutura, como fizeram com o Carandiru, né? Por que vocês acham que havia um presídio no meio da cidade de São Paulo? Justamente porque aquilo era um vórtex de medo e em um momento ou outro aquilo teve que ser demolido e assim foi feito. Hoje em dia aquilo é uma praça, ainda que a energia daquela praça seja uma merda. Mas isso vai acontecer com a Rede Globo também, justamente porque a Rede Globo é um vórtex de energia maligna que tratou de manipular as pessoas do nosso país de forma que elas já não têm mais senso crítico, já não têm mais senso do ridículo, já não têm mais capacidade de reconhecer a própria burrice. Elas realmente estão descendo a ladeira de uma maneira absurda. Elas pensam que basta imitar as gírias e todo o arquétipo comportamental dos atores da novela, em função daquilo que ela goste, que todas as pessoas vão acreditar que aquilo é a personalidade dela. E dentro do cinturão fotônico não é assim. Dentro do cinturão fotônico, como nós estamos vendo, graças à internet, graças a uma série de realidades que aqui existem, essas pessoas estão sendo desenmascaradas. E é muito curiosa a elegância, né, a sutileza com que tudo isso está acontecendo. E é muito importante que, mais uma vez eu repito, as mulheres tenham um nível de consciência muito mais profundo e um trabalho dobrado para garantir não apenas igualdade de direitos, mas também igualdade de justiça, porque nós vivemos num mundo patriarcal onde o conceito de liberdade que foi dado para as mulheres é errado, né? Na verdade, as mulheres têm que criar a própria realidade delas, independente do que o mundo patriarcal, através das suas indústrias, através do seu sistema de emprego, através do seu sistema financeiro, permita. E é por isso que vai haver guerra, vai haver um bom combate. E manter as pessoas com medo da Terceira Guerra Mundial, manter as pessoas com medo da teocracia no Brasil, é uma forma de controlar elas mais e melhor, e também uma forma de facilitar o processo de reciclagem álmica. Então é muito importante que vocês comecem a escolher no que querem acreditar. Eu estou muito feliz justamente porque cada vez mais pessoas procuram o nosso trabalho, e essas pessoas, para dar esse passo em direção à nossa Casa Real Sagrada, elas têm que se reconhecer como indivíduo, elas têm que se reconhecer como um ser único que necessita de ajuda e vai ter essa ajuda de alguém extremamente especializado. Obviamente que não são todas as pessoas que têm essa sensação ao assistir os nossos vídeos, e eu dou graças a Deus de ter críticos e de ter pessoas que não gostam de mim. Isso é sinal de equilíbrio, porque uma pessoa saudável tem ali 35%, 50% de energia sendo equilibrada com 50%, 60%, 75% de energia negativa. E o que acontece no Brasil através da programação teleimagética que a Rede Globo incorporou e possuiu a alma das pessoas, faz com que elas sejam 100% positivas ou 100% negativas, sem dar-se conta que isso é exatamente a mesma coisa. Ser 100% negativo gera tantas enfermidades quanto ser 100% negativo. Apenas ser 100% positivo facilita muito mais o processo de manipulação do livre-arbítrio e reciclagem álmica, justamente porque a pessoa pode estar sendo torturada, a pessoa pode estar sendo violada, a pessoa pode estar sendo pedofilizada, que ela está ali com um sorriso na cara e agradecendo a Deus e agradecendo o guru e entre outros
maestros da realidade oculta das religiões que realizam esse tipo de coisa. Então é muito importante que todos nós estejamos preparados para o que vem por aí. É muito importante que todos nós nos lembremos consecutivamente o que a realidade midiática nos mostra não é a verdade. A verdade está tentando ser mostrada através da internet, ainda que através da internet também exista muita desinformação. Mas eu gostaria de pedir encarecidamente para que todos vocês boicotem mesmo a audiência das TVs abertas. Isso é muito importante. Não importa quantas pessoas façam, o importante é que você decida fazer e faça. E quando cada um decida fazer e faça, eles realmente não vão ter mais para onde correr. Eles realmente vão ter que entregar o jogo da maneira como o impeachment fez entregar o governo do país nas mãos deles. Então, quer dizer, é o reconhecimento de que todos nós temos um Michel Temer ali dentro de nós, cheio de vaidade, cheio de medo, sem capacidade nenhuma de fazer certas conquistas, mas disposto a encarar elas, e assim foi feito. E agora a gente está vendo o grande papelão, a grande dificuldade que esses camaradas vão ter para conseguir relacionar-se em níveis diplomáticos com os países do eixo alternativo. Então, quer dizer, criou-se uma realidade completamente isolada, criou-se uma ilha de ilusão alimentada pela Rede Globo de que o Brasil, seguindo o neoliberalismo estadunidense, vai estar bem na foto e que todo esse trabalho, todas essas conquistas sociais que foram realizadas e criaram um Estado, um bem-estar social no Brasil que se compara ao bem-estar social que existe na Europa, através de incentivos do governo. Isso é muito importante. E toda essa basófia da escola ou seja, toda essa balela sobre neoliberalismo e esse lance dos carinha lá da escola austríaca e dos economistas Estado Zero, entre outras coisas, tudo isso são sofismas de satanistas intelectuais que querem levar a sociedade para um nível de bestificação total e também a desestruturação das famílias, que apesar de não ser uma célula social perfeita, é a célula social mais equilibrada que nós temos hoje, entende? Então, assim, muito mais importante do que, se você é gay, é muito importante que você tenha consciência de que você está sendo utilizado pela nova ordem mundial para lutar por pseudos direitos que fazem com que a humanidade fique dividida em distintos setores sociais, onde cada um tem a sua preferência, e não se acabe com a pobreza. E nesse aspecto, existe uma revolução sendo feita no mundo pelos governos da América Latina, que tem como agenda acabar com a fome, acabar com a pobreza. E essa é a agenda básica para que as pessoas possam ter inteligência, para que as pessoas possam estudar, trabalhar, ser criadores das suas próprias realidades e gerenciadores de suas próprias riquezas. A galera, o povo que não quer dar essa oportunidade, o povo que não se preocupa em acabar com a fome, em acabar com a pobreza, são as pessoas que justamente necessitam delas para existir. E essas pessoas foram pobres em algumas encarnações e entenderam que a pobreza é um negócio e já não habitam a pobreza, mas trabalham para esse negócio. E é por isso que nós vemos as pessoas, principalmente em São Paulo, discursarem de maneira imbecilizante a respeito do fato de que agora elas vão poder ter empregada de novo, elas vão poder... Não vai haver esse retrocesso. Essa é apenas a prova de que essas pessoas são extremamente burras, entende? Não leram outra coisa que não fosse jornal. E jornal o que é? Jornal é uma merda, feita pelo Roberto Marinho, feita pela família Saad, feita pela família Mesquita e pela família Frias, justamente para que vocês fiquem dentro desse padrão de autoestima judaizante, entende? Que foi justamente o que a pessoa do Lula burlou, justamente o que a Dilma, enquanto mulher, tem burlado. E é muito bonito o que vem por aí. Por quê? Porque essas pessoas sabem perder. Esse é o mais legal da história, entende? Aqueles que não souberam perder trataram de dar um golpe e tentar se instalar no poder à força. A questão é, como é que eles vão se manter lá? Uma vez que todos os aliados do Brasil, em níveis latino-americanos, em níveis estratégicos, o BRICS, ou seja, a gente tem um chanceler, ministro das Relações Exteriores, que não sabe o que é o BRICS. Sinal de que ele trabalha justamente para uma agenda
sionista americano. Da mesma maneira, nós estamos vendo certos movimentos nos colégios militares dos estados do Norte e Nordeste se aliarem de maneira fascista, através de uma ideologia tirana, com a agenda sionista por detrás da eleição do Bolsonaro. Entre milhões de outras coisas que quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir já pode perceber. Mas é importante que todos reconheçam a síndrome de Michel Temer em si mesmo e desistam de fazer tudo de ridículo o que esse camarada está fazendo para o mundo inteiro ser testemunho na sua vida anônima. E é muito mais difícil, né, a gente aqui como pobre, como trabalhador, como pessoas anônimas, abrir mão das nossas patifarias, dos nossos golpismos. Eu acredito que é isso que eu queria compartilhar com vocês. Gostaria de agradecer todas as pessoas que têm entrado em contato. Gostaria de também lamentar profundamente pelas pessoas que têm gerado críticas, porque elas são de um nível intelectual baixíssimo. Elas são dessas pessoas que fora Dilma, Lula ladrão, na cadeia, não sei o que, ou seja, não existe argumentação. Então, assim, o nível de mediocridade do inimigo é o que nos dá a certeza, muito mais do que a nossa qualidade e perfeição, de que o amanhã que nos espera é algo muito lindo e muito maravilhoso. Isso não quer dizer que nós não vamos ter trabalho, gente. Eu desejo boa sorte a todos, um beijo grande, um abraço enorme e até o nosso próximo encontro. Namastê.